Nas remotas montanhas do Hindu Kush, no Afeganistão, uma missão militar de rotina teve um rumo inesperado e perturbador. Uma equipe de reconhecimento se deparou com fenômenos estranhos, mudanças repentinas de temperatura, falhas nos equipamentos e rastros não humanos. O que parecia uma operação comum se tornou um encontro com algo que desafia as explicações convencionais. Neste vídeo, vamos analisar relatos reais de soldados que encontraram uma presença inusitada em uma caverna isolada, onde armas estavam dispostas como oferendas e uma figura misteriosa apareceu para alertá-los a não voltar. Descubra a história pouco conhecida que mistura guerra, folclore persa e fenômenos que ainda intrigam especialistas. Em novembro de 2004, uma equipe de reconhecimento das Forças Armadas Americanas foi enviada em uma missão de rotina perto de Bagram, no Afeganistão. O trabalho deles era simples: investigar um possível esconderijo de armas de insurgentes em uma área montanhosa, conhecida por confrontos esporádicos e esconderijos de armas. Drones e informantes locais haviam reunido a inteligência, alertando sobre atividade suspeita em um antigo sistema de cavernas. Para os soldados, era apenas mais um dia no campo, seguindo procedimentos padrão de entrada e varredura. Mas o que parecia comum logo revelaria algo muito além da lógica militar. A natureza da missão mudaria drasticamente, mesmo antes de eles pisarem na entrada da caverna. A suposta localização do esconderijo era peculiar. Até mesmo os moradores locais a evitavam. A equipe tinha um intérprete afegão, um homem mais velho e respeitado da região, que hesitou ao ver para onde estavam indo. Ele contou histórias geracionais sobre um lugar sagrado amaldiçoado, conhecido por desaparecimentos misteriosos e por ser guardado por uma entidade ancestral. Seus avisos não foram levados a sério de imediato. Para os soldados, era apenas mais uma superstição local, como tantas outras ouvidas durante as missões no interior do país. Mas o intérprete insistiu que a caverna não era apenas perigosa, era sagrada, proibida, e aqueles que entravam não voltavam os mesmos. Enquanto subiam as trilhas rochosas até a entrada principal da caverna, um desconforto começou a crescer entre os soldados. Até os mais experientes, acostumados a combates intensos, notaram um silêncio antinatural pairando sobre a paisagem. Nem mesmo os sons comuns da natureza, pássaros, insetos, vento, estavam presentes. Era como se o próprio ambiente tivesse sido silenciado por algo invisível. O céu, claro momentos antes, se encheu de nuvens densas em questão de minutos, lançando uma sombra sobre a entrada da caverna. Para um soldado, o ar se tornou tão pesado que era difícil respirar. Outro mencionou um mal-estar inexplicável, como se estivessem sendo observados de perto. Ao chegarem à entrada da caverna, o intérprete se recusou a ir mais adiante. Ele ficou do lado de fora, rezando em silêncio com um terço nas mãos, visivelmente abalado. Um dos soldados tentou persuadi-lo a se juntar ao grupo, mas ele apenas respondeu que já havia ido longe demais e não interferiria nos domínios de forças ancestrais. Mesmo entre os militares, a atmosfera era estranha. Os equipamentos de comunicação começaram a falhar e os rádios chiavam com estática, mesmo sem aparente interferência eletromagnética. Era como se algo naquele lugar resistisse à presença deles, repelindo suas tentativas de controlar a situação. Determinados a completar a missão, os soldados ligaram suas lanternas e entraram no sistema de cavernas, que parecia se estender mais do que qualquer um esperava. A estrutura natural não seguia um padrão comum. Havia formações rochosas incomuns, e os túneis pareciam quase esculpidos, não apenas moldados pelo tempo. Um dos soldados com experiência em geologia comentou que as paredes pareciam conter inscrições desbotadas pelo tempo, como se civilizações antigas tivessem deixado suas marcas ali. Mas o que mais chamou a atenção deles foi o aumento repentino da umidade e a mudança drástica de temperatura, do calor seco para um frio cortante, inexplicável considerando o ambiente subterrâneo.
Mesmo com o treinamento e o equipamento adequados, os soldados começaram a relatar desconfortos físicos e psicológicos inusitados. Um sentiu uma tontura repentina. Outro alegou ouvir sussurros à distância, embora nenhum som fosse captado por seus microfones. Os cães farejadores, normalmente focados, estavam inquietos, recusando-se a avançar em certos pontos da caverna. A tensão era palpável, como se o próprio espaço reagisse à presença deles. Ainda assim, a equipe avançou, movida pela obrigação de completar a missão, e talvez por uma curiosidade que crescia à medida que os sinais normais da realidade pareciam se dissolver dentro daquelas rochas. Nada até aquele ponto poderia ter preparado a equipe para o que ainda estava por vir. O que começou como uma busca por armas em um esconderijo remoto estava se transformando rapidamente em algo inexplicável, transcendendo os limites do mundo físico e entrando nos reinos do folclore, do medo e do sobrenatural. A presença de algo desconhecido parecia cada vez mais evidente, mesmo que nenhum contato direto ainda tivesse ocorrido. O primeiro passo deles dentro da caverna também havia sido o primeiro passo em direção ao inexplicável. Um mergulho involuntário em um território onde as regras da guerra moderna pareciam não ter validade. À medida que a equipe se aprofundava no sistema de cavernas, as condições ambientais se tornavam cada vez mais incomuns. O frio que sentiram na entrada se tornou ainda mais intenso. Mesmo a dezenas de metros no subsolo, onde as temperaturas geralmente se estabilizam. Um dos soldados, o cabo Reynolds, comentou em voz baixa que parecia haver um inverno guardado dentro da rocha. O sargento Wallace, o líder da equipe, tentou manter todos focados na missão, mas os dados em seus termômetros digitais não ajudavam. Quedas bruscas de até 15 degrees Celsius em minutos. Para completar, uma névoa densa começou a se formar em certas seções, apesar da ausência total de fontes visíveis de água. Era como se a própria caverna respirasse frio, exalando um vapor sinistro de suas profundezas. Mas o frio não era a única coisa que inquietava a equipe. Um cheiro forte de enxofre queimado começou a permear o ar. Inicialmente, eles pensaram que poderia ser alguma forma de gás natural vazando de fissuras subterrâneas, um fenômeno possível em certas regiões afegãs. No entanto, os sensores químicos não registraram nada perigoso no ar, o que apenas tornou a situação mais confusa. O cheiro parecia vivo. De acordo com o especialista em armas, McNeil, ele jurou que o cheiro se intensificava sempre que eles se aproximavam de certas bifurcações ou câmaras mais amplas. Era como se estivessem sendo empurrados na direção certa ou desviados do lugar errado por uma força invisível que se comunicava pelo próprio ar que respiravam. Suas lanternas, que haviam funcionado perfeitamente na entrada, começaram a piscar em sincronia, mesmo sendo de modelos diferentes e com baterias recém-instaladas. Não havia uma explicação técnica imediata, e as tentativas de trocar as baterias ou substituir os equipamentos só pioravam o problema. A escuridão dentro da caverna parecia devorar a luz, tornando inúteis até mesmo os feixes de lanternas táticas mais potentes. As sombras projetadas nas paredes assumiam formas estranhas e distorcidas que pareciam se mover independentemente da fonte de luz. O soldado Martinez chegou a jurar que viu a sombra de algo se movendo à sua frente, embora não houvesse mais ninguém lá. A sensação de ser observado se tornou constante e silenciosa, como um zumbido no fundo da mente de cada membro. Em certos pontos, os rádios da equipe emitiam uma estática que se intensificava em locais específicos, quase como se estivessem interceptando uma frequência fantasma. Em meio aos chiados, uma ou duas palavras surgiram com clareza, faladas em uma voz profunda e arrastada. Um deles reconheceu a palavra Catar, que significa perigo em Dari. O intérprete, que ainda estava do lado de fora, recebeu uma dessas transmissões e, ao ouvi-la, simplesmente desligou seu rádio. Mais tarde, ele se recusou a comentar sobre isso, apenas dizendo que certas coisas não deveriam ser ouvidas por ouvidos humanos. A partir daquele momento, a comunicação com o mundo exterior se tornou cada vez mais difícil, com as transmissões indo e vindo em fragmentos,
e navegar pelos corredores escurecidos se tornou mais agoniante a cada passo. Apesar de todo o treinamento para ambientes hostis, os soldados começaram a apresentar sintomas físicos incomuns. Alguns relataram um estranho gosto metálico na boca, como se tivessem mordido uma lâmina de ferro oxidada. Outros sentiram náuseas repentinas, perda de equilíbrio e até mesmo uma leve euforia seguida de apatia. O médico da unidade, o tenente Cooper, suspeitou de envenenamento ambiental, mas os testes de toxinas não revelaram nada de anormal. Ele registrou os sintomas em seu bloco de anotações e disse a Wallace que parecia ser uma resposta neurológica a campos magnéticos intensos, uma possibilidade teórica, mas improvável ali. A hipótese levantou outra questão. Que tipo de força poderia produzir um campo tão vasto no subsolo? O mais perturbador era que as anomalias pareciam seguir padrões quase inteligentes. As luzes falhavam nos mesmos pontos. O cheiro de enxofre sempre aparecia antes de uma bifurcação específica. As vozes nos rádios só vinham quando a equipe ameaçava descer por certos corredores. Era como se algo ou alguém conhecesse a estrutura da caverna melhor do que eles e estivesse tentando guiá-los ou testá-los. Até mesmo o próprio comportamento dos soldados começou a mudar. O silêncio entre eles se tornou mais pesado. As piadas nervosas desapareceram, substituídas por olhares sombrios e respirações superficiais. O instinto de sobrevivência coletiva havia sido substituído por algo mais primitivo, o puro medo irracional, enterrado sob a máscara da disciplina militar. Na terceira hora dentro da caverna, a equipe chegou a uma grande galeria central com um teto de cúpula natural. As lanternas voltaram a funcionar brevemente e eles puderam ver uma série de marcas nas paredes. Símbolos antigos gravados com precisão, mas parcialmente cobertos por fungos e sedimentos. O tenente Cooper reconheceu algumas características que lembravam inscrições budistas, enquanto o especialista em cultura local, o cabo Davis, encontrou semelhanças com padrões pré-islâmicos usados por tribos nômades da região. Isso indicava que a caverna havia sido usada ou visitada por civilizações há muito tempo extintas. Mas o que mais chamou a atenção deles foi um círculo no chão, formado por pedras pretas que pareciam levemente polidas. Dentro desse círculo, o cheiro de enxofre era quase insuportável e o frio parecia cortar até o osso. Foi nesse ponto que os equipamentos eletrônicos simplesmente pararam de funcionar. Sem aviso, os sensores de movimento, câmeras térmicas e lanternas deixaram de responder. As baterias esgotaram completamente em segundos, como se uma força invisível tivesse sugado toda a sua energia. O único aparelho que continuou a funcionar, embora com interferência, era um gravador analógico, carregado por acaso pelo sargento Wallace, normalmente usado para observações de campo. Quando reproduziram a fita mais tarde, ouviram sons inexplicáveis, batidas rítmicas, como se algo grande estivesse caminhando sobre a pedra. Uma voz profunda murmurando palavras em uma língua desconhecida. E, por fim, um grito humano capturado no fundo que nenhum dos soldados reconheceu como sendo de sua equipe. A partir de então, a lógica do espaço começou a falhar. Corredores que antes levavam a um ponto agora levavam a outro. Os mapas rapidamente desenhados com giz não batiam com o caminho de volta. O GPS, obviamente inútil lá dentro, foi substituído por marcações visuais, que também desapareceram misteriosamente. Era como se a própria caverna se reorganizasse para confundir os intrusos. Alguns começaram a duvidar de sua própria percepção do tempo. O relógio do tenente Cooper marcava 17 horas, enquanto o do cabo Martinez indicava 3 horas da manhã. Sem acesso ao céu ou pontos de referência, a equipe não sabia mais há quanto tempo estava ali. Eles sabiam apenas que algo além do físico estava interferindo em suas mentes e instrumentos. Nesse caos crescente, a única constante era a sensação de que algo os observava. Os mais sensíveis juraram que sentiam uma presença sólida atrás deles, grande, imóvel, vigilante. Mesmo que não vissem nada, mesmo que não ouvissem passos, era como se o ar ao redor deles ganhasse peso e forma,
pressionando seus ombros e pescoços. Uma das frases mais repetidas nos relatos posteriores foi: "Não estávamos sozinhos." E, de fato, tudo apontava para isso. A caverna não era apenas um esconderijo de armas, como eles pensavam. Era um território liminar, uma fronteira entre o mundo físico e algo ancestral. Um lugar onde o ar queimava de frio, onde os sentidos falhavam e onde a própria realidade parecia se curvar diante de forças que não se deixavam ver, mas faziam questão de se fazer sentir. À medida que a equipe se aprofundava ainda mais na caverna, eles começaram a notar rastros que indicavam que o lugar havia sido usado por séculos, talvez milênios. As paredes, além de estarem cobertas por inscrições desbotadas, mostravam sinais de erosão artificial, como se ferramentas antigas tivessem moldado certos corredores. Um soldado encontrou o que parecia ser uma escadaria parcialmente desmoronada, esculpida diretamente na rocha e levando a uma plataforma superior. No topo, havia marcas circulares no chão, possivelmente remanescentes de algum tipo de altar ou área ritualística. Mesmo desgastados pelo tempo, os sulcos pareciam ter sido planejados com precisão. Aquela não era uma simples caverna natural. Era um lugar com um propósito, talvez religioso. Poucos metros adiante, a equipe se deparou com uma câmara lateral parcialmente desmoronada, onde o chão ainda retinha marcas recentes, pegadas. A princípio, eles pensaram que poderiam ser de seus próprios soldados que haviam avançado, mas o tamanho do rastro logo contradisse essa hipótese. Eram pegadas largas e profundas, com proporções incompatíveis com qualquer bota militar conhecida. Tinham dedos longos e largos, como se tivessem sido deixadas por algo humanoide, mas enorme. Além disso, elas não seguiam um padrão lógico. Não iam em linha reta ou davam a volta. Algumas pareciam surgir do nada e sumir na parede, como se a criatura tivesse emergido de dentro da própria rocha. Ao investigar as pegadas, eles também encontraram restos de objetos humanos. Uma antiga lanterna soviética, que ainda carregava o símbolo da estrela vermelha. Ao lado dela, uma faca de combate do mesmo período cravada na parede, como se tivesse sido arremessada com força sobrenatural. Eram rastros de soldados que provavelmente exploraram a área durante a ocupação soviética, entre 1979 e 1989. Mas nenhum relatório conhecido mencionava missões em cavernas naquelas coordenadas. Seriam eles desertores, unidades perdidas, ou teriam sido atraídos décadas antes pelo mesmo chamado silencioso que agora guiava os americanos para a escuridão? A presença desses artefatos antigos parecia confirmar que aquilo não era apenas um esconderijo de insurgentes, mas um ponto de convergência entre eras. Além dos equipamentos soviéticos, a equipe encontrou evidências ainda mais antigas. Estacas de madeira com inscrições em sânscrito parcialmente queimadas estavam fincadas em uma das câmaras internas. Pareciam remanescentes de algum ritual perdido, onde fogo, símbolos e possivelmente sacrifícios faziam parte do processo. Um soldado apontou que a posição das estacas coincidia com as direções cardeais, e no centro havia uma laje de pedra com manchas escuras, difíceis de identificar à primeira vista. O cabo Davis sugeriu que aquele espaço havia sido usado para invocações ou selamentos. A conexão entre o budismo primitivo, cultos pré-islâmicos e o simbolismo oculto presente ali era assustadora demais para ser coincidência. Foi nessa mesma galeria que os equipamentos começaram a falhar novamente. As câmeras que ainda funcionavam captaram estática, e uma delas registrou brevemente por milissegundos o que parecia ser uma figura alta e encapuzada no canto mais escuro da sala. Quando a equipe olhou para o local, não havia nada, mas o sensor de calor indicava uma presença com uma temperatura anormal, fria demais para ser humana, mas distinta do ambiente ao redor. O lugar também tinha um eco estranho, as vozes se distorciam, retornando com um atraso ou em tons mais baixos. Alguns soldados relataram ouvir suas próprias palavras repetidas com alterações sutis, como se alguém ou algo estivesse imitando-os. O tenente Cooper, analisando as marcas no chão, comentou que elas se assemelhavam a um tipo arcaico de escrita ritualística
usada para proteger lugares considerados portais ou bocas para o mundo espiritual. Isso se alinhava com o que o intérprete havia mencionado do lado de fora sobre o lugar ser conhecido por lendas de portões para o reino dos Divi, entidades sobrenaturais da mitologia persa. Registros antigos descreviam os Divi como criaturas que guardavam lugares sagrados e puniam aqueles que os profanavam. O padrão dos símbolos reforçava a ideia de que aquilo não era apenas um abrigo, mas uma zona limítrofe entre mundos. O mistério ganhou uma nova camada de significado. Eles não estavam apenas em território inimigo, estavam em solo proibido. Mais adiante, eles encontraram uma espécie de mural esculpido diretamente na rocha. A cena mostrava figuras humanas ajoelhadas diante de uma entidade gigantesca com chifres e olhos flamejantes. O estilo era rudimentar, mas transmitia uma clara sensação de reverência e medo. A entidade parecia flutuar sobre as pessoas, e linhas se estendiam de seus olhos para os crânios dos humanos representados, como se estivesse sugando algo deles. Talvez fosse uma metáfora espiritual, mas o contexto tornava tudo literal demais. Era impossível ignorar o paralelo entre a criatura no mural e os relatos dos Divi, bem como a presença das pegadas e dos fenômenos inexplicáveis que vinham se acumulando. Até os soldados mais céticos começaram a duvidar do que era real. As anomalias não pareciam mais ser resultado de alucinações individuais, mas sim de um ambiente que reagia a eles como se estivesse testando seus limites. A presença constante daquele gosto metálico na boca, somada ao cheiro de enxofre e ao silêncio pesado, criava uma opressão psicológica total. Ninguém falava alto, e todos evitavam olhar diretamente para os corredores escuros, temendo ver o que não conseguiam explicar. Cada descoberta, em vez de responder a perguntas, trazia novas camadas de desconforto. Os objetos, as marcas, os símbolos, tudo parecia sugerir uma atividade contínua, como se aquela caverna nunca tivesse sido verdadeiramente abandonada. O sargento Wallace, mesmo tentando manter a disciplina, admitiu mais tarde em seu diário que, naquele ponto, ele não estava mais comandando uma equipe de reconhecimento, mas sim um grupo de homens presos em um espaço que não entendiam. O objetivo inicial de encontrar armas ou rotas de insurgentes havia se dissolvido diante das evidências à sua frente. Eles estavam dentro de algo maior, mais antigo e possivelmente hostil, e a sensação de que estavam sendo levados para um ponto específico não cessava. Havia um caminho invisível traçado que os levava cada vez mais fundo, como se a própria caverna, ou o que a habitava, estivesse esperando que eles chegassem ao coração de seu domínio. A descida final levou o grupo a uma câmara central maior do que todas as que haviam atravessado. As paredes de pedra pareciam pulsar fracamente sob os feixes intermitentes das lanternas, e o chão tinha um brilho úmido, como se estivesse exalando suor. O cheiro de enxofre atingiu níveis quase insuportáveis, fazendo os soldados cobrirem o rosto com panos molhados. Um silêncio sobrenatural preencheu o ar. Não havia eco nem som de passos, apenas a respiração tensa dos homens. De repente, um vento frio soprou de um dos corredores laterais, mesmo sem uma corrente de ar identificável. Foi nesse momento que as luzes se apagaram completamente e um arrepio coletivo percorreu o grupo. Algo ou alguém estava lá com eles. Do meio da escuridão, uma figura começou a se formar. Primeiro olhos brilhando como brasas incandescentes. Depois, o contorno de um corpo enorme, mais alto que qualquer humano conhecido. A criatura parecia ter uma pele escurecida, quase rochosa, com fissuras de onde emanava um brilho avermelhado. Tinha chifres curvos apontando para trás, braços longos e musculosos, e mãos que terminavam em dedos alongados e afiados. O ar ao seu redor vibrava, como se uma descarga elétrica invisível estivesse presente. Mas o mais impressionante foi quando ela falou em inglês perfeito, com uma voz profunda e ecoante, e comandou:
Vão embora. Vocês não pertencem a este lugar. Os soldados, pegos entre o pânico e o condicionamento militar, não reagiram com violência. O sargento Wallace deu um passo à frente, perguntando quem ou o que a criatura era. A resposta foi simples, mas enigmática. Guardião do Sagrado. Eu fui invocado. Eu fui esquecido. Mas ainda estou aqui. A presença da entidade era avassaladora. As lanternas, agora inúteis, piscaram brevemente novamente, revelando que a figura parecia se fundir com a própria caverna, como se fosse parte da rocha. Os símbolos nas paredes começaram a brilhar fracamente. Era como se sua presença tivesse ativado algo antigo, enterrado nas pedras por séculos, talvez milênios. Nenhum dos soldados ousou levantar suas armas. Não era o medo de ser atacado, mas uma certeza silenciosa de que qualquer ato de agressão seria fútil ou fatal. A criatura deu outro passo à frente e, com um simples movimento, fez a temperatura despencar. Cristais de gelo começaram a se formar nas bordas das paredes. Um dos soldados tentou se mover, mas seu corpo momentaneamente paralisou, como se o ambiente ao redor fosse denso demais para permitir o movimento. A criatura então apontou para os símbolos circulares no chão e disse: Este solo está selado. Quebrar o selo é trazer o esquecimento. Ninguém entendeu de imediato, mas a tensão no ar deixou claro. Eles haviam transgredido algo sagrado. A atmosfera se tornou mais opressiva. A própria caverna parecia encolher, pressionando os homens contra as paredes. A criatura ergueu os braços e um som profundo ecoou por toda a estrutura, como o rolar de pedras gigantescas. Não era um grito ou um rugido, era um comando. As inscrições nos tetos começaram a brilhar com mais intensidade e os rádios dos soldados voltaram a funcionar brevemente, transmitindo estática e gritos em línguas desconhecidas. O tenente Cooper, com as mãos trêmulas, caiu de joelhos, repetindo frases desconexas. A criatura se aproximou dele, olhou profundamente em seus olhos e disse: Você ouviu? Eles também ouviram. Cooper perderia parte da fala nos dias seguintes, diagnosticado com trauma psicológico agudo. Curiosamente, a criatura não mostrou hostilidade direta. Sua intenção parecia clara: proteger, avisar, dissuadir. Mas a força com que o fazia era incompatível com qualquer conceito humano de segurança. Era como um deus antigo punindo crianças que brincavam com fogo sagrado. Sua presença fez o tempo parecer desacelerar. O gosto metálico na boca dos soldados aumentou. Suas mãos formigavam e alguns começaram a suar frio, apesar da temperatura congelante. Um soldado desmaiou e outro começou a rir incontrolavelmente, como se estivesse tendo um colapso nervoso. A caverna inteira parecia ressoar com a vibração da entidade, como se ela fosse o coração vivo do espaço em si. Em um determinado momento, a criatura parou. Ela ficou imóvel por longos segundos, como se estivesse ouvindo algo distante. Então, olhou diretamente para Wallace e disse: Vocês foram avisados. Voltem. Não há salvação para aqueles que perturbam o esquecimento. Essas palavras ecoaram nas mentes de todos, como se tivessem sido faladas diretamente dentro de suas cabeças. Sem mais explicações, a entidade recuou lentamente, desaparecendo em meio às sombras e à névoa que começou a subir do chão. As lanternas voltaram a acender, mas a atmosfera era diferente, mais fria, mais úmida e com um silêncio ainda mais profundo. Era como se algo tivesse sido despertado e agora estivesse apenas esperando. A equipe não discutiu o que havia acontecido. Eles simplesmente começaram a sair da caverna um por um, carregando o camarada inconsciente e auxiliando o tenente Cooper, que ainda estava desorientado. O intérprete, ao ver o rosto dos soldados emergindo, imediatamente empalideceu. Ele não perguntou nada. Apenas fez o sinal da cruz e se afastou sem dizer uma palavra.
A retirada foi lenta, quase ritualística, como se cada passo para trás fosse uma permissão concedida. Ninguém olhou para trás. Era como se todos soubessem instintivamente que olhar de volta para a escuridão seria um convite para que ela o seguisse. A criatura não os perseguiu. Não foi necessário. Sua mensagem havia sido clara. Mais tarde, fora da caverna, enquanto tentavam registrar o que viram, os relatos foram inconsistentes nos detalhes, mas idênticos na essência. Todos descreveram a mesma criatura, a mesma voz, as mesmas sensações. Nenhum deles tinha uma explicação racional. A possibilidade de alucinação coletiva foi descartada dada a coerência dos depoimentos e a ausência de drogas ou toxinas. Aquilo não se encaixava em nenhum padrão conhecido. O que eles confrontaram não foi apenas um fenômeno. Foi uma entidade com consciência, linguagem, propósito e poder. Um guardião esquecido que agora, mais uma vez, despertava não por vontade própria, mas por necessidade. O que aquela criatura realmente era, permanece uma questão em aberto. Um ser espiritual, um remanescente de uma civilização anterior, uma manifestação psíquica coletiva ou um resquício de algo mais antigo que a própria humanidade. Nenhum estudo, nenhuma doutrina militar ou teológica parecia capaz de explicá-la. Mas para aqueles homens, uma verdade silenciosa havia se instalado. Existem lugares que não nos pertencem e existem entidades que ainda velam sobre esses domínios, esperando na escuridão para que não cometamos o erro de esquecer que elas existem. Após o retorno da equipe e o caso ter sido arquivado, especialistas civis e acadêmicos, convidados discretamente para avaliar o ocorrido, começaram a investigar possíveis paralelos entre a entidade descrita pelos soldados e figuras presentes em tradições culturais regionais. A criatura, de acordo com os relatos, exibia uma série de características que a alinhava aos Divi da mitologia persa, seres gigantes, muitas vezes demoníacos, que habitavam regiões remotas e protegiam territórios sagrados. Essas criaturas, nas histórias antigas, não eram necessariamente más, mas sim guardiãs de um equilíbrio cósmico, encarregadas de manter os humanos afastados de conhecimentos ou forças que poderiam corrompê-los. Na tradição zoroastrista, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, os Divi eram associados à escuridão e à ignorância espiritual. Mas mesmo dentro dessa narrativa, havia menções ambíguas sobre a sua natureza. Alguns textos antigos descrevem Divi corrompidos. Outros, no entanto, sugerem que eles eram simplesmente incompreendidos, exilados de um plano superior para proteger regiões proibidas. A localização onde a missão ocorreu, entre Bagram e antigas rotas comerciais, era em tempos antigos uma encruzilhada religiosa e espiritual. Registros arqueológicos indicam que a região serviu tanto a cultos budistas quanto a tradições xamânicas mais antigas. Alguns historiadores apontaram que as cavernas sempre desempenharam um papel especial nas cosmologias persas e da Ásia Central. Elas eram vistas como passagens, úteros da Terra, onde o contato com divindades ou forças não humanas se tornava possível. Analistas de linguagem notaram que algumas palavras gravadas ali não estavam em nenhum dicionário moderno, sugerindo tanto variações linguísticas esquecidas quanto uma linguagem simbólica para fins espirituais. Esse tipo de escrita é frequentemente associado a ordens esotéricas e sociedades secretas, que mantêm tradições orais e escritas restritas a membros iniciados, muitas vezes passadas em ambientes subterrâneos. Curiosamente, estudiosos do folclore afegão apontaram que lendas muito semelhantes às descrições dos relatos já existiam entre os povos pastoris da região. Histórias sobre o guardião das pedras escuras ou o homem com a voz da caverna circulavam entre os vilarejos mais antigos, sempre acompanhadas de avisos de que ninguém deveria entrar em certas cavernas onde o tempo para. Em alguns relatos coletados por antropólogos na década de 1970, esses guardiões exigiam silêncio e respeito e puniam aqueles que ousavam zombar ou profanar os santuários com o desaparecimento. O padrão de desaparecimentos não documentados de pastores locais
guias e soldados em torno de Bagram remonta a décadas. Outro ponto de conexão veio dos registros da ocupação soviética. Apesar da censura e da forte política antirreligiosa da URSS, alguns documentos de soldados desertores falavam sobre cavernas que respiravam e figuras feitas de rocha e fogo nas montanhas afegãs. Um diário recuperado em 1992 descrevia um encontro semelhante ao da equipe americana, uma criatura gigantesca que falava em russo arcaico, exigindo que os homens se retirassem de uma área sagrada. O diário foi descartado como delírio de guerra por muitos, mas agora, à luz do novo incidente, ele ganha peso como uma possível evidência de recorrência de um ciclo que transcende exércitos, ideologias e eras. Teólogos consultados sugeriram que em várias culturas existem entidades intermediárias associadas à proteção do conhecimento antigo: anjos, gênios, sentinelas, observadores. O comportamento da entidade observada se assemelha a essas figuras arquetípicas. Ela não atacou, não perseguiu, apenas avisou e estabeleceu limites. Isso se alinha com a ideia de que o local era mais do que um abrigo. Era um selo, um ponto de contenção entre forças esquecidas e o mundo dos vivos. Nesse sentido, o encontro não foi apenas um evento paranormal, mas uma confirmação simbólica de que certas regiões do planeta ainda mantêm ligações com realidades que escapam à lógica contemporânea. Os paralelos com outras culturas também são notáveis. No Japão há relatos de kami das montanhas que protegem áreas sagradas. Na Escandinávia, jotuns que guardam territórios ancestrais. No Brasil, tribos falam dos encantados que vivem sob a terra. Em todos esses casos há uma constante: seres que exigem respeito, silêncio e isolamento. O padrão observado na caverna afegã segue essa tradição global, como se essas figuras pertencessem a um mesmo arquétipo ancestral. Isso reforça a ideia de que o que a equipe encontrou não foi uma alucinação, mas um contato autêntico com algo enraizado no inconsciente coletivo da humanidade e preservado por culturas que ainda respeitam o invisível. O mais intrigante para os estudiosos foi a consistência dos relatos dos soldados com essas tradições, mesmo sem eles terem qualquer treinamento prévio nessas áreas. Isso, segundo antropólogos e psicólogos, fortalece a possibilidade de que o evento foi real e não o resultado de uma construção psíquica coletiva. O medo, o respeito e a paralisia diante da presença do outro são comuns em encontros com o sagrado ou com o que é percebido como o totalmente diferente. A linguagem usada pela entidade, simples e direta em inglês, também é consistente com relatos de seres que se manifestam usando a comunicação mais acessível possível para os humanos presentes, evitando ruído ou má interpretação. Hoje, poucos estudiosos têm acesso ao material completo da missão. Mas entre aqueles que viram os registros, há um consenso desconfortável. A caverna não era apenas um ponto geográfico, era um nó no tecido do mundo. Um lugar onde memórias antigas, entidades esquecidas e rituais enterrados ainda pulsam, esperando por aqueles que ousam se lembrar. A entidade vista pela equipe americana pode não ter sido um monstro, mas um aviso. Um lembrete de que existem lugares que não pertencem ao tempo linear, nem ao domínio humano, e que por mais que tentemos apagar seus rastros, eles sempre retornam, disfarçados de lenda, camuflados na pedra. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever para ficar por dentro dos próximos relatos. Curta, comente e compartilhe para fortalecer, pois cada ajuda é fundamental. Assista também ao próximo vídeo fixado, tenho certeza que irá gostar ou ao menos refletir.